E aí pessoal, Tiamelis aqui com mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Como já é de costume, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Aqui no card eu estarei deixando o link para a videoaula anterior a essa, sendo que essa é a continuação dela, e quase toda sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui no canal, sendo que hoje a gente dá continuidade ao conteúdo de hidrocarbonetos com nomes diferentes, sendo que focaremos agora um pouco mais em ramificações, que nesse caso será o anel aromático como ramificação. Como ele é uma ramificação, no caso a sua terminação será "-il". Vamos colocar aqui alguns exemplos genéricos, sendo que a gente vai utilizar mais uma vez aquela cadeia principal também genérica, só para servir como haste para as nossas ramificações, cadeia principal. E vamos iniciar aqui com dois exemplos bem parecidos, sendo que ambos têm anel benzênico, certo? Só que esse se liga diretamente à cadeia principal e o outro, antes da cadeia principal, eu tenho um carbono, certo? No caso do primeiro, que se liga, o carbono do anel aromático se liga diretamente à cadeia principal, eu chamo de fenil. No outro caso, onde eu tenho um carbono antes da cadeia principal e o anel aromático, eu chamo ele de benzil. Lembrem bem disso aí, que é bem parecido, mas a nomenclatura é muito diferente. Continuando, agora a gente tem com dois anéis aromáticos condensados. Se fosse cadeia principal seria o naftaleno, mas como é uma ramificação, o nome muda um pouco. Lembrando, as valências próximo à condensação eu chamo de alfa, as distantes eu chamo de beta. Como aqui o carbono que se liga à cadeia principal é alfa, então eu vou chamar essa ramificação de alfa-naftil, certo? Se fosse a partir das valências aqui em beta, eu chamaria de beta-naftil. Então a nomenclatura nesse caso seria bem parecida. Continuando, a gente também pode ter esse anel aromático com ramificações. Eu vou colocar dois exemplos bem parecidos aqui, certo? Sendo que eu estou variando a posição da minha ramificação. Então, esse carbono que se liga diretamente à cadeia principal será a referência. Então ele será o carbono 1 na minha contagem. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Para essa nomenclatura a gente vai utilizar as orientações. Por exemplo, 1 e 2, Otto. 1 e 3, meta. 1 e 4, para. Certo? Como no primeiro exemplo eu tenho a referência e ramificação no 2, eu tenho que eu posso substituir por Otto. E essa outra estrutura, pessoal, aqui a gente viu na última aula que eu posso chamá-la de tolueno. Como ela é uma ramificação, eu vou chamar de toluil. Mesma coisa aqui, só que como as posições são 1 e 4, eu vou chamar de para. Mesma coisa do anterior, toluil. E esses aí são exemplos bem comuns de a gente encontrar em questões por aí. Vamos exercitar? Se você quiser, preferir, pode dar uma pausa, tentar fazer a nomenclatura e depois conferir. Então, aqui pessoal, a gente inicia tentando descobrir qual a cadeia principal. Eu tenho duas opções. Começando por aqui, eu tenho 4 carbonos até a ramificação e por aqui 3 carbonos até a ramificação. Lembrando que eu estou levando em consideração o critério do G. Eu não tenho grupo funcional, nem em saturação me sobra ramificação, então eu vou pelo lado mais próximo a essas ramificações, certo? Como dito, são ramificações parecidas, mas o nome é bem diferente. Esse aqui, o anel benzênico, se liga diretamente,
E nesse outro caso eu tenho um carbono que se liga à cadeia principal antes do anel benzênico. O primeiro caso eu chamo de fenil, o segundo caso eu chamo de benzil. Agora a gente organiza a nomenclatura em ordem alfabética em relação às ramificações, sendo que a minha cadeia principal aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, sendo que no carbono 3 e no carbono 7 eu tenho as ramificações. Colocando em ordem alfabética, nesse caso eu tenho o quê? Que no carbono 7 eu tenho ramificação benzil, no carbono 3 eu tenho a ramificação fenil, e a minha cadeia principal tem 10 carbonos, é dec. Como eu só tenho ligação simples, eu vou chamar de AN, é um hidrocarboneto terminação O, ou seja, 7 benzil, 3 fenil, decano. E aí, acertaram? Continuando aqui, vamos para o próximo exemplo. Mesma coisa, pessoal, eu vou levar em consideração o critério do G, certo? Vou observar se eu tenho um grupo funcional, que eu não tenho, que é hidrocarboneto, se eu possuo insaturação, nesse caso eu tenho, e ramificação, que nesse caso eu terei, já que eu tenho mais de uma extremidade. No grau de importância, eu começo pelo lado mais próximo à minha insaturação, mas vamos explorar mais de uma opção. Se eu fosse na minha regra comum, que seria cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos, observando aqui, essa minha opção teria 11 carbonos, ela seria a maior sequência possível, mas só que ela deixa a minha insaturação de fora, e nesse caso eu descarto. Insaturação tem que estar obrigatoriamente dentro da cadeia principal, assim como um grupo funcional. Então, pessoal, a minha contagem iniciará pelo lado mais próximo a essa insaturação, que nesse caso eu terei uma cadeia principal menor, porém ela, em grau de importância, ela ganha da opção anterior com 11 carbonos, certo? Definida qual a minha cadeia principal, eu classifico o restante que ficou de fora como ramificação, que nesse caso eu tenho 1, 2 ramificações, certo? Aqui eu tenho o naftaleno, só que ele é ramificação e está ligado a partir de uma valência alfa, então ele será o alfa naftil, e no outro caso eu tenho um carbono secundário, certo? Que é aquelas ramificações diferenciadas que a gente viu na última aula, então eu tenho sec butil, certo? Se você não sabe como fazer isso, volta lá na última aula que tem tudo bem explicado. Fazendo aqui a contagem da minha cadeia principal, eu tenho que na posição 5 eu tenho o alfa naftil, minha primeira ramificação, lembrando que é ordem alfabética, e no carbono 2 eu tenho sec butil. Cadeia principal eu tenho 9, então é num. No carbono 1 eu tenho a insaturação, carbono 1, insaturação dupla em terminação O para hidrocarboneto, então eu tenho 5 alfa naftil, 2 sec butil, num 1 eno. Continuando aqui, pessoal, a gente vai agora para a nomenclatura de radicais, que nesse caso é uma forma de generalizar grupos de ramificações, onde eu tenho alquil ou alquila. O carbono que se liga diretamente à minha cadeia principal tem apenas ligações simples, por exemplo, eu tenho metil e o etil. Em seguida eu tenho o alquenil ou alquenila, que nesse caso o carbono que se liga à cadeia principal possui ligação dupla, por exemplo o vinil, certo? Deixa eu colocar aqui os exemplos anteriores e mais um, o propil. Por fim, aliás, continuando, eu tenho o alquinil ou alquinila, que nesse caso eu tenho carbono com a ligação tripla, certo? Por exemplo, o etinil, e o grupo aril ou então arila, que nesse caso eu terei
que o carbono que se liga à cadeia principal faz parte de um anel benzênico, por exemplo, aqui no fenil e no naftil. Aqui eu teria o beta-naftil e por aí em diante. Vamos fazer exemplos. Observe o composto abaixo e responda: letra A, qual a função a qual pertence esse composto, e letra B, qual a nomenclatura oficial desse composto. Primeiro, aqui na letra A, como o meu composto ele só é formado de carbono e hidrogênio, nesse caso eu já tenho que ele é um hidrocarboneto. Para ser mais específico, ele faz parte dos alcenos, certo? Já que eu tenho uma ligação dupla, ele faz parte dos alcenos. Já na parte da nomenclatura, eu tenho que iniciar pelo meu critério do G, certo? Não tenho grupo funcional, tenho insaturação e tenho ramificação, mas como a minha insaturação é mais importante, eu inicio a contagem da cadeia principal e a sua classificação pelo lado mais próximo a ela. Se eu começar por aqui, eu tenho um total de 4 e por aqui um total de 3 até a insaturação, certo? Então a minha melhor opção é a segunda. Contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Cadeia principal. Sendo que no carbono 4 eu tenho aqui a minha ramificação. Anel benzênico que se liga direto à cadeia principal eu chamo de fenil. Organizando agora o nome da minha estrutura, eu terei o que? No carbono 4 eu tenho uma ramificação fenil, cadeia principal tem 7 carbonos ept, tem uma ligação dupla no 3-en, é um hidrocarboneto, terminação O, então eu tenho 4 fenil ept 3-eno. Vamos para o próximo exemplo. Lembrando aí, pessoal, dá uma pausa em cada exercício, tenta fazer sozinho e depois você corrige se estava certo. A partir da nomenclatura dos compostos abaixo, ilustre a sua fórmula estrutural. Sendo que agora, pessoal, aqui a gente está fazendo o caminho contrário, certo? A partir do nome eu vou formar a estrutura. Primeiro eu tenho que identificar a cadeia principal. Nesse caso, no 1,2,4 trimetilbenzeno, a cadeia principal é o benzeno. A partir disso eu tenho que colocar as ramificações. Como é tri, eu tenho 3 ramificações do tipo metil no carbono 1, 2 e 4. Fazendo a numeração, carbono 1, eu tenho uma ramificação no 2 e no 4. Então essa aqui é a minha estrutura da letra A. Na letra B eu tenho o oto dietilbenzeno. Mais uma vez, a cadeia principal é o benzeno, sendo que aí oto eu tenho aqui as posições 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, sendo que 1 e 2 é oto, 1 e 3 é meta e 1 e 4 é para. Como eu estou falando 1 e 2, então ele será o oto. Sendo que é etil, eu tenho 2 carbonos em cada ramificação. Oto dietilbenzeno. Continuando, letra C. Na letra C eu tenho que é para, então a posição é 1 e 4. Sendo que as minhas ramificações são metil, sendo que eu tenho 2. E a cadeia principal, mais uma vez, é o benzeno. A partir da minha primeira ramificação, que será o meu referencial, eu faço a contagem 1, 2, 3, 4. Colocando um metil em cada posição, eu tenho a estrutura da letra C. E por fim, eu tenho o beta-metil naftaleno. Cadeia principal, naftaleno, que são 2 anéis benzênicos condensados, certo? Um junto ao outro. E na posição beta, que é aquela mais distante da minha condensação, eu coloco a minha ramificação metil, certo? Continuando, observe o composto a seguir e
indique a alternativa que traz a nomenclatura das ramificações que esse composto possui. Mais uma vez a gente vai pelo critério do GIR. Eu não tenho grupo funcional, eu não tenho insaturação, então eu vou pela ramificação, sendo que aqui eu quero as ramificações mais simples, para facilitar na hora de dar a nomenclatura. Então vamos ver as opções que eu tenho. A partir dessa aqui eu teria um total de 8 carbonos. Se eu começar por aqui, também terei um total de 8 carbonos, certo? Vamos tentar por aqui também 8 carbonos, e essa tem um menos de 8, então descarto. Então, quando eu tiver mais de uma opção, eu vou escolher aquela que for a mais ramificada, certo? Quanto mais ramificações, mais fácil de dar a nomenclatura. Se eu escolher essa, eu tenho 1, 2, 3 ramificações, e se eu escolher a segunda opção, que foi essa aqui, eu terei apenas 2 ramificações e bem chatinhas de dar nome. Então, quem tem mais ramificação ganha, certo? Sendo que aí, pessoal, eu tenho 3 ramificações, sendo que 2 delas serão chamadas de metil, certo? E a outra, observando aqui, destacando o carbono que se ligava à cadeia principal, é um carbono secundário. Então eu tenho sec e 4 carbonos butil. Então, observando aqui as minhas opções, eu tenho metil, metil e sec butil. Então a minha alternativa correta seria letra A. E por fim a gente tem assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas respectivamente aos carbonos de número 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal. Vamos aqui dar uma estudada com as opções de cadeia principal. Eu tenho essa, tenho também essa daqui, certo? Sendo que essa é menor do que a primeira. Ainda começando do mesmo ponto, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então essa aqui é a minha maior cadeia possível, então ela será a minha cadeia principal. Lembrando que eu estou seguindo o critério do GIR, certo, pessoal? Então, me sobraram algumas ramificações fora da cadeia principal. Minha contagem inicia pelo lado mais próximo à ramificação. Começando por aqui 1, 2, 3 até as primeiras ramificações e por aqui 4 até a primeira. Então a minha opção mais viável é por baixo, onde eu tenho um total de 9 carbonos e o que me interessa são os carbonos 4 e carbono 5. Nesses carbonos agora eu vou fazer a nomenclatura da ramificação. Observando aqui, eu tenho 3 carbonos propil e aqui, se você observar, esse carbono ele se torna primário e a minha estrutura aqui no final parece um Y. Se formou essa estrutura, eu chamo de iso. Como eu tenho 4 carbonos, isobutil. Então, corto as opções que não me interessam. Aqui eu tenho propil e isobutil, respectivamente. E foi fácil assim. E é isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar a aula até aqui. Se gostou, deixa aquele velho like aí na aula. Deixa um comentário. Assim ajuda a melhorar nas próximas aulas. E valeu!